Hello, my friend. I am Leonardo Leite, and this is class number 2 do nosso treinamento. Eu sou Leonardo Leite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula deste treinamento muito especial, que eu não sei se você percebeu, mas neste treinamento eu não estou ensinando para você como que você deveria estudar inglês. Eu não estou ensinando técnicas mirabolantes para você acelerar o seu aprendizado de inglês. Eu estou te ensinando inglês. Com o que você está aprendendo aqui, você não só vai conseguir utilizar esse material que eu estou ensinando para você, como vai perceber a melhor forma de assimilar o idioma, utilizá-lo no seu dia a dia, sem muita frescuragem. Como foi a primeira aula para você? Você assistiu? Se você quiser assisti-la de novo, ela está aqui em cima. Você clica aqui, ela está liberada. Só as aulas para frente é que ainda não estão liberadas, eu vou te mandar assim que nós terminarmos esta aula. Se você tiver qualquer dúvida com relação a este conteúdo que eu estou te ensinando, fique à vontade para deixar o seu comentário embaixo, deixar a sua pergunta, faça como você quiser, eu ficarei muito feliz em responder a sua dúvida. Alright? Good. Vamos lá então? Estamos preparados para a segunda aula de hoje? Bom, não sei se você percebeu, na primeira aula você aprendeu rapidamente a fazer frases em inglês e utilizar palavras complementares, como os lugares. Então você pode dizer, I work in a hospital, I go home, I go to work in the morning. Você aprendeu a fazer várias frases e aprendeu um vocabulário básico e muito útil. Eu quero dizer com isso que você precisa estudar muito e saber muitas palavras para conseguir falar de si próprio, falar um pouco do cotidiano? Não é necessário você ter uma bagagem gigante de palavras e vocabulários para conseguir se expressar. Mais na frente eu vou ensinar você como é que você pode ouvir outras pessoas que sabem muito mais de inglês do que você, ainda assim conseguir compreender e ainda assim conseguir se comunicar, mesmo com um vocabulário restrito que tem 2 dias, 3 dias que você está utilizando. É super interessante. Bom, let's get to work, vamos ao trabalho, temos muito que aprender hoje. Eu gostaria que você praticasse cada frase que você vai aprender nesta aula. E uma coisa interessante, principalmente nesta primeira parte desta aula, você vai me escutar falando determinadas frases. Eu gostaria que você imitasse a minha pronúncia, que você repetisse imitando o jeito que eu falo. Alright? E você vai escutar determinadas frases que são muito fáceis. E se você é uma pessoa que já passou por esse aprendizado, já aprendeu algumas dessas coisas, está num nível mais adiantado, eu desafio você a pegar essas frases que você vai aprender agora nesta primeira parte e aumente a velocidade, aumente a criatividade com elas. Utilize-as em outro contexto, já que você conseguirá fazer outras frases, utilize-as em contextos criados por você. É um desafio. O grande erro da maioria dos brasileiros e falantes de português que estão na tentativa, que estão na jornada de aprender a conseguir se comunicar em inglês, a conseguir entender, é que a pessoa coloca como prioridade entender o que ela está falando. Então, quando a sua mente descobre que você entendeu o significado do que está sendo dito, você acha que o treinamento acabou ali, e o treinamento não acabou ali. Você tem que voltar, você tem que assimilar aquela forma. Aquilo tem que ficar automático para você, não é porque você simplesmente entendeu o significado daquilo que você leu ou escutou, que está resolvido o problema. E é aí que está o problema. Por isso que tantas pessoas acham que estão num nível muito mais alto, porque conseguem entender. Ora, você provavelmente consegue entender, mas você vai conseguir descrever em inglês o que você acabou de ouvir? Entende o que eu estou querendo dizer? Então,
o seu objetivo não é só entender o que eu estou passando aqui na tela para você. O seu objetivo é assimilar verdadeiramente, é conseguir falar muitas vezes e entender todas as vezes que você escuta aquilo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nas próximas aulas nós vamos trabalhar com histórias completas. Eu vou apresentar uma história completa para você. E aí você vai entender essa história completa, ou melhor, você vai escutar essa história completa, vai assimilar essa história completa, independente do vocabulário que esteja nessa história, neste áudio, vai conseguir responder com relação a essa história e vai conseguir contar essa história. E isso tudo já é na próxima aula. Alright? Vamos ao trabalho? Here we go! Agora você já sabe fazer uma frase, você já sabe falar uma frase e consegue entender uma frase falada no Simple Present. Muito bem, só que agora nós vamos deixar a coisa um pouco mais complicada. Como é que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? É que agora nós vamos conseguir colocar mais informações. É muito comum a gente usar frases com mais de um verbo. Então, eu coloco aqui assim, misturemos, irmãos. Vamos misturar um pouco de inglês e português. Então temos aí, ó, eu gosto de chocolate, observe que só tem um verbo, eu gosto, certo? Eu gosto de morar aqui, observe que tem dois verbos, gostar e morar. É interessante você perceber que quando nós utilizamos o primeiro verbo, ele acompanha o sujeito. Então, nós queremos. Lembra que eu estou falando aqui de português, certo? Eu não gosto muito de fazer essas comparações, mas eu descobri que nos primeiros passos, quando a gente está começando, é importante fazer um pouquinho dessas comparações e depois a gente vai soltando lá na frente. Alright? Good. Então, vou voltar aqui. Nós queremos assistir um filme. Então, o queremos concorda com nós. Em seguida, o assistir, ele vai para o infinitivo. No caso do inglês, é a mesma coisa. Olha aqui, ele precisa ir. Ela precisa ir agora. O precisa concorda com ela e o ir vai para o infinitivo. The same thing, a mesma coisa acontece in English. Ok? We want to watch a movie. Remember naquela lista que você baixou que os verbos estão todos com to? To go, to work, to study, to watch. Alright? So we want to watch a movie. We want to watch a movie. She needs to go now. Now notice, observe que she needs, está concordando com o she. Lembra que a gente usa um Szinho quando é he, she and it? That's it. So, she needs to go now. We want to watch a movie. Great. So now let's practice. Let's do this exercise together. Vamos fazer isso juntos. Eu coloquei aqui em cima alguns verbos muito comuns. Esses verbos aqui você pode até decorar eles, porque eles são muito úteis, ok? To want, to need, to like, to go, to sleep, to stay. São verbos que a gente usa o tempo todo, alright? Então agora você vai colocar essas frases que eu formulei aqui em português, todas elas com dois verbos, e todas elas com esses verbos que eu coloquei aqui em cima, o que vai facilitar bastante, alright? Então muito bem, pause o vídeo agora, escreva aí, se você já imprimiu este exercício, você pode escrever aí no próprio exercício. Caso você não tenha feito download desse exercício aí embaixo, escreva numa folha de papel ou simplesmente fale a frase, mas pause o vídeo agora. Ok, great. Now, let's take a look. Vamos olhar nas frases. Eu quero ficar, você precisa ir, ela gosta de dormir, ele quer ir, nós queremos ficar, vocês precisam dormir. Eu não gosto muito de repetir porque nós estamos aqui interessados no English. So now, repeat after me. I want to stay. I want to stay.
You need to go. You need to go. She likes to sleep. She likes to sleep. He wants to go. He wants to go. We want to stay. We want to stay. You need to sleep. You need to sleep. I like to stay. We need to go. We need to go. Okay, great. I love this. Observe que você agora pode usar essas sentenças e trocar do jeito que você quiser, colocar do jeito que você quiser e ainda incluir mais vocabulário que você já aprendeu. For example, I want to stay in a hotel. I want to stay in the hotel. You need to go to school. She likes to sleep at night. She likes to sleep in the morning. E aí você vai brincando com isso. Brinque com essa coisa de fazer novas palavras. Enquanto você vai fazer novas frases. Quando você vai brincando com essas frases, é incrível como que a nossa mente ela vai fixando isso. It's really, really nice. Alright, bom, agora você entendeu por que se você estiver em um nível, ou você se considera em um nível mais avançado, o que você pode fazer. Viu nessa última parte, onde o Diego agora começa a trocar. Começa a trocar com o que você sabe. Right? Então, por exemplo, I want to stay home. Right? You need to go to a hospital, you need to go to school. You need to go to school in the morning, you need to go to school every day. Olha só, puxe, não fique esperando o professor ou a pessoa que está treinando com você ficar colocando as coisas para você. Tenha uma atitude proativa com relação ao seu aprendizado. É seu este aprendizado de mais ninguém. Então, interesse-se por essas variações. Não espere que alguém coloque-as para você. Não aprenda inglês passivamente, aprenda inglês ativamente. Coloque-se numa situação desconfortável. Entendeu o que eu quero dizer? Alright, good. Então agora nós vamos aprender uma outra parte, que é saudações. Greetings. Você está percebendo que nós estamos pegando todas as partes de se conversar com uma pessoa, right? De ter um diálogo com uma pessoa. Então, segura firme aí. Tá pronto para os greetings? Let's go! As saudações, os cumprimentos. O que você diz quando você encontra uma pessoa que você já conhece principalmente? As famosas saudações mesmo. Oi, como vai? Como é que tá? Tudo bem? Ok? Bom, as primeiras que eu vou passar para você são as basic greetings. Basic greetings. Esses basic greetings são aquelas saudações cujas respostas podem ser a mesma coisa. Então fica muito fácil, right? Hello. Hello. Se alguém chega para você e diz hello, a melhor coisa que você pode dizer é o quê? Hello. Right? Hi. As famosas saudações com relação ao tempo do dia, né? Ao momento do dia. Good morning, good afternoon, good evening, quando se chega ou quando se apresenta, e good night, quando você está dizendo goodbye, quando você está se despedindo. Então, muito bem. Então, repita comigo só para você treinar a pronúncia, alright? Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Great. É muito importante que você entenda o seguinte. Você pode estar aprendendo essas expressões pela primeira vez, ou provavelmente já as ouviu em outros momentos, ou está revisando. Não importa. É importante que você se lembre de usar emoção ao falar essas coisas.
Não é porque você está aprendendo uma outra língua que você tem que perder a emoção ao falar. Ok? Então coloque emoção. Diga hello, hi, hi. Igual a gente fala mesmo em português. Só que, às vezes, as emoções que a gente coloca em certas frases em português são um pouco diferentes. Mas acostume a colocar a sua emoção na sua saudação. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Ok? Great. Agora vamos às saudações mais comuns e com as suas respostas mais comuns. Ok? Common greetings with common answers. Here we go. How are you? Repeat. How are you? Muita gente gosta de falar, how are you? No problem. Olha só, você pode pegar e dizer, how are you? How are you? Então, eu vou fazer a saudação e vou dar a resposta, ok? How are you? I'm fine. How are you? How are you? Fine, thanks. What about you? How are you? Great, thanks. And you? How are you? I'm okay. I'm okay é o nosso famoso mais ou menos. Ok? Not very good, not very nice, not very well, but not terrible. How are you? I'm okay. How are you? I'm all right. I'm all right. É muito parecido com I'm okay. Quando não é excellent, ok? I'm all right. E lembre-se que você pode misturar, por exemplo, I'm all right, how are you? I'm all right, thanks, what about you? I'm all right, thanks, and you? How are you? Well, I'm not feeling well. Oh, sorry to hear that. Observe. How are you? Oh, I'm not feeling well. Sorry to hear that. Eu coloquei esse sorry to hear that, porque quando a gente pergunta, quando a gente faz essa saudação para alguém, how are you? São raras as vezes que alguém realmente vai chegar para você e dizer que não está bem. Caso ela venha dizer que não está bem, you can say, oh, sorry to hear that. Vamos à próxima saudação. How are you doing? How are you doing? E eu coloquei aí embaixo. How you doing? Que é o jeito realmente que os americanos falam. Ok? How you doing? How you doing? How you doing? Então, olha, eu vou falar isso várias vezes. Você, por favor, lembre-se, memorize o jeito, o som de dizer, porque é exatamente assim que eles falam. Ok? How you doing? How you doing? Ou, how are you doing? So here we go. How you doing? I'm doing fine. How are you? Oh, I'm great. Thanks. How you doing? Fine. Thanks. What about you? Oh, I'm all right. How you doing? Great. Thanks. And you? Oh, I'm great. Thanks for asking. How you doing? I'm doing okay. How you doing? I'm doing all right. Esse how are you doing ou how you doing é muito comum, ok? Pratique bastante a pronúncia dessa frase toda, que ela é muito útil. How you doing? How have you been? How have you been? How have you been é a mesma coisa de how you doing and how are you. Se você for traduzir ao pé da letra, é como você tem estado. Mas, na verdade, é apenas mais uma forma de você perguntar how are you? Ok? E é muito
pouco comum você escutar as pessoas perguntarem How have you been? Geralmente você vai escutar só o V. How have you been? How have you been? How have you been? Hey, how have you been? Fine, how are you? How have you been? Fine, thanks. What about you? How have you been? Great, thanks. And you? How have you been? Okay, thanks. How have you been? I've been all right. I've been all right. I've been all right. How have you been? Great. How you doing? Doing good. How about you? Olha só, eu tenho uma pergunta para te fazer e eu quero que você seja honesto ou honesta. Você falou junto comigo ou depois de mim? Ou você simplesmente assistiu o vídeo e ficou olhando? Porque se você só assistiu o vídeo e ficou escutando, olhando assim, não vai te ajudar muito. Se você quis fazer isso para depois voltar e aí sim participar comigo, great! Então faça isso agora. Volte o vídeo, ok? E repita junto comigo. Utilize as frases. Não fique preocupado com a tradução do que você está dizendo. Não fique preocupado ou preocupada com o que você está dizendo. Todas essas saudações são muito parecidas e muito utilizadas. E não tem muito diferença na tradução literal. É muito parecido com a gente aqui em português. A gente usa várias frases prontas, de entendimento imediato, que significam a mesma coisa. A minha mensagem aqui é: volte, repita, molde a sua pronúncia em cima da minha. Eu deixei espaço, você não precisa nem apertar o pause. Alright? Isso sim é um treinamento de verdade. Não adianta você ficar assistindo este vídeo passivamente, sem repeat anything, you just watch it. Ok? Entendeu, né? Então agora nós vamos aprender a última parte antes da gente começar com os diálogos, que é a negação. Ou seja, agora nós já sabemos o que a gente faz, o que a gente gosta, o que as pessoas que a gente conhece gosta, faz, onde é que ela vai e tudo. Agora nós vamos aprender a dizer o que ela não gosta, onde que ela não vai, o que ela não faz. Alright? Que são as negativas. Are you ready? Let's do this. Nós vamos falar mais uma vez sobre o Simple Present. E dessa vez, nós vamos falar sobre ações habituais, situações habituais de cotidiano, situações permanentes, verdades universais. Lembra das situações onde a gente usa o Simple Present? Só que dessa vez nós vamos aprender a negativa. Então é o seguinte, quando a gente pega e fala, por exemplo, você já sabe, I work on Sundays. I work on Sundays. Eu te pergunto, do you work on Sundays? Aí você trabalha on Sundays. E aí, com a nossa mente em português, a gente pensa assim, não em inglês é no or not. Então eu vou colocar I not work on Sundays. Eu não trabalho aos domingos, não é assim? I not work on Sundays. Wrong! That's not how it goes. Não é assim que funciona. Ok? Para a gente negar no Simple Present, a gente usa um verbo auxiliar, que é o do or does, só que na negativa. Ok? Don't or doesn't. Do not or does not. Ok? Aqui eu estou usando a contracted form, né, a parte abreviada, que é a mais usada normalmente. Ok? Então aqui nós temos, por exemplo, I don't live in New York. E não como eu tinha mostrado aí, I not live in New York. É preciso usar o do. Ok? So I don't live in New York. You don't live in New York. He doesn't live in New York. She doesn't live in New York. It doesn't live in New York.
We don't live in New York. You don't live in New York. And they don't live in New York. Observa que a conjugação praticamente não se altera, com exceção de he, she and it. Lembra que antes, no simple present afirmativo, a gente tem que colocar um Szinho. Na hora que a gente usa o do or does, não precisa colocar o S lá no verbo. É a única coisa que você tem que lembrar. É óbvio que você vai conseguir fazer isso com a prática. E essa prática você vai aprender nos próximos passos. Aquela prática mecânica mesmo. Não precisa você decorar essa regrinha. Ok? E observe então que o S some lá. Ó. He doesn't live in New York. She doesn't live in New York. It doesn't live in New York. Ok? Good. Então o que nós vamos fazer agora é o seguinte. Eu vou perguntar, eu vou fazer como se fosse eu fazendo uma pergunta para você e você vai responder com essas negativas. Da seguinte forma, por exemplo, do you live in New York? E você vai responder, no, I don't live in New York. Ok? E assim por diante. Então vamos lá, começando. Do you live in New York? Good. I don't live in New York. All right. Do I live in New York? Okay, you don't live in New York. Does he live in New York? No, he doesn't live in New York. Does she live in New York? Right. No, she doesn't live in New York. Does it live in New York? No, it doesn't live in New York. Do we live in New York? Good. We don't live in New York. Do we live in New York? No, you don't live in New York. Do they live in New York? No, they don't live in New York. Ok, great. Good practice. Inclusive, já estou adiantando até para você o próximo passo que vai ser a interrogativa, como fazer perguntas. Você já está vendo como é que eu faço perguntas. Bom, então agora vamos praticar, ok? Você vai dizer essas frases em inglês, ok? Eu não falo português. Good. I don't speak Portuguese. You don't speak Portuguese. All right. He doesn't speak Portuguese. She doesn't speak Portuguese. We don't speak Portuguese. Que é mentira, né? We do speak Portuguese. And they don't speak Portuguese. All right, great. So, okay, good. One more time. I don't speak Portuguese. You don't speak Portuguese. He doesn't speak Portuguese. She doesn't speak Portuguese. We don't speak Portuguese. They don't speak Portuguese. All right. E por último aqui eu coloquei uma frase que é muito comum com o verbo work. Do you remember? É o não funciona. Não funciona. Como é que se diz? It doesn't work. All right, repeat after me. It doesn't work. Okay, great. So now let's do some more exercises. Agora você vai dizer essa frase inteira para mim. Eu não como vegetais todos os dias. Como é que fica? Good. I don't eat vegetables every day. Você não fala inglês bem.
You don't speak English well. Good. Ele não vende carros? He doesn't sell cars. Observe que essas são as mesmas frases que nós praticamos lá no passo 1 e 2, ok? So, he doesn't sell cars. Ela não trabalha de manhã? She doesn't work in the morning. She doesn't work in the morning. Nós não dormimos cedo nos dias de semana? Okay, we don't sleep early on weekdays. Vocês não estudam inglês à noite? You don't study English at night. Or, you don't study English in the evening. That's okay. Eles não precisam de dinheiro. They don't need money. All right, good. Well, você pode voltar esse vídeo, fazer os exercícios novamente ou imprimir essa tela, baixando aí o PDF logo embaixo, baixando o áudio e praticando essa pronúncia quantas vezes você quiser. Quanto mais, melhor. Ok. E por último, nós vamos fazer o mesmo exercício que a gente fez no começo. Eu vou te fazer a pergunta e você me dá a negativa. Ok? Here we go. Do we work on weekends? E aí você pode responder. No, we don't work on weekends. Alright? So here we go. Do we work on weekends? Does he sleep early? Does Paul speak 4 languages? Do you see your mother every day? Does your sister speak English well? Okay, great. Great. So the answer will be what? We don't work on weekends. That's right. No, he doesn't sleep early. Paul doesn't speak 4 languages. I don't see my mother every day. And my sister doesn't speak English well. All right. Então, você repetiu junto comigo? Voltou? Moldou a sua pronúncia? This is very, very important, my friend. Really important. E agora, bom, nós chegamos ao final da aula de hoje. Só que eu quero parabenizar você que chegou até aqui. Foram mais de 30 minutos de vídeo, mais de 30 minutos de treinamento. Eu sei o quanto que o seu tempo é valioso. E eu sei que não é uma coisa muito comum e apenas uma pequena porcentagem das pessoas que treinam, tentam conseguir entender e falar inglês, conseguem. No Brasil é menos de 1% da população que fala e entende. Se você está até agora neste vídeo, você realmente merece conquistar esta habilidade. E você, já falei isso antes, você não precisa de talento. Mas eu quero parabenizar você, eu quero te dar um presente com mais uma aula rapidinha sobre indefinite and definite articles. O que você acha? Tá afim de aprender? Really? Então vamos aprender definite and indefinite articles. Here we go. So let's go. Let's start with definite and indefinite articles. Os artigos definidos. Muito bem. Artigos definidos, todos nós sabemos, é o, a, os e as. Em português é muito mais complicado, eu te garanto, porque em português o artigo definido ele vai variar em número, se for singular e plural, e em gênero, se for masculino e feminino.
Em inglês, não há, olha que massa isso, não há variação de gênero, feminino e masculino. Por isso que tanto americano, quando começa a falar português, troca tudo, certo? Fala o casa, certo? A homem, e assim por diante. Bom, então nós temos aí, ó, o barco, a casa, os carros, as meninas. Esse o, a, as, os são os artigos definidos. But in English é muito mais simples. Você só tem o the. É importante você lembrar e aprender que a pronúncia desse artigo você tem que colocar a língua entre os dentes. Se você não, vou repetir isso, se você não colocar a língua entre os dentes, a pronúncia não estará correta. Preste bem atenção no que eu estou te falando. Se você não colocar a língua entre os dentes, olha só como é que eu vou dizer. The. Eu tenho que colocar a língua entre os dentes. Muita gente não acredita. Muito brasileiro não acredita. Então eu vou dar um exemplo para você. Você acha que caminhão é igual a caminhão? Não, não é verdade? E não é igual a não? É a mesma coisa. Muito estrangeiro acha que para dizer basta ele dizer Por isso que fala caminhão, mon. Imagina, mão é mon, não é? Então, acostume a falar the. Aqui vem alguns exemplos, ó. The boat, que é o barco lá em cima, tá? São os mesmos exemplos lá de cima. The boat, the house, the cars, and the girls. Isn't that nice? Não é legal isso? The boat, the house, the cars, and the girls. Não muda, ok? Você pode, muitas vezes, escutar algumas pessoas dizendo the boat, the. No problem. É a mesma coisa de the. The cars, the girls, the house, and the boat. Então pode repetir agora comigo, ó. The boat, the house, the cars, and the girls. Lembre-se, não é de, não, tá? Não é só falar de. Não é the boat, é the boat. The cars. Observe que não adianta falar a letra D como se fosse em português. The boat, the house, tá errado. The. Alright? Great. Bom, quando é que nós usamos, right? The usage of the. Bom, aqui eu vou mostrar para você aonde não se usa, ok? Em português, nós dizemos, o Carlos não trabalha aqui. But in English, we say, Carlos doesn't work here. Está errado dizer, the Carlos doesn't work here. Um outro exemplo, a minha namorada gosta de ler. In English, my girlfriend likes to read. Está errado dizer, my girlfriend likes to read. Mais uma vez, isso é apenas um informativo, você não precisa decorar isso. Quanto mais você vai ouvindo as histórias, as magic stories que você vai aprender um pouco mais na frente, você vai perceber que é com o hábito de escutar que você consegue usar corretamente. Alright? Vamos aos indefinite articles. A, or an, or un. Bom, os artigos indefinidos é um ou uma. Ok? Como em inglês não tem diferença entre masculino e feminino, então é apenas um. Só por que nós temos duas palavras, então? A or an? Muito simples. Vou dar algum exemplo aqui para você. An island. An egg.
an oven, ilha, ovo e forno. Observe que essas três palavras, elas começam com o som de uma vogal e não com a letra, ok? Com o som de uma vogal. An island, an egg, an oven, an apple, an ugly car, um carro feio, an ugly car, an umbrella, an hour. An hour é ótimo, olha só. A letra não é uma vogal, mas o som, sim. Então, an hour. Mais uma vez. An island, an egg, an oven, an apple, an ugly car, an umbrella, an hour. An honor. Não, começa com uma consoante, mas o som é de vogal. An honor. Quando a palavra não começar com o som de vogal, apenas, lembre-se que vai ser só substantivos com ou sem adjetivos, ok? Não se preocupe muito com essa regra. Apenas observe, escute. A car, a house, a door. Tudo isso aí é um ou uma, tá vendo? Uma ilha, um ovo, um forno, uma maçã, um carro feio, ok? Uma hora, uma honra, um carro, uma casa, uma porta. É sempre indefinido. A poor man, a week, a number, a university, a year, a uniform. Uau, esses últimos três aqui é para confundir, hein? Esse aqui é exatamente o contrário. A palavra começa com a letra U, que é uma vogal, porém o som não é de... O som, university, tem o som de Y, de U. Certo? University. Então sai do som de vogal. Ok? A university, a year, a uniform, a restaurant, a person, a computer, a telephone, a book, a table, a pen, e por aí vai. Okay? Good, so let's practice. Let's practice. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dizer essa frase para vocês e vou dizer essas frases de uma forma rápida, de uma forma bem natural. E você vai descobrir qual é o artigo, ok? Are you ready? Let's go. Antes da gente continuar, se você quiser baixar essa tela que você está vendo e imprimi-la no papel, pode. É só clicar aí para baixar o PDF, ok? Here we go. I need an answer now. I need an answer now. He studies in a good school. They live in an old house. We send an email every day. You have a son. Again, one more time. I need an answer now. He studies in a good school. They live in an old house. We send an email every day. You have a son. All right, good. Treinou, voltou, repetiu, entendeu. Não se preocupe, não fique tentando codificar aquilo que você está vendo. All right? Go back e assimile. My dear friend, that's it. Foram mais de 40 minutos. Thank you so much. Este foi o segundo dia do nosso treinamento. Amanhã tem mais. Não deixe acumular. Volte. Treine mais um pouco. Porque amanhã it's gonna be really, really interesting. Alright? Well, you know, você pode agora baixar os slides decks de toda essa apresentação que eu fiz, está disponível aí para você abaixo, para você imprimir. Se você quiser imprimir, pode tranquilo, não tem a cor, eu tirei a cor
tá? Você pode imprimir à vontade. Nossa, quase que eu me esqueço. Escreva aí o que você está achando deste treinamento. Como que este treinamento está sendo para você? Em que situação você está? Por que você quer aprender inglês? Por que você quer melhorar o seu inglês? O que falar inglês, ter habilidade de se comunicar em inglês vai fazer sua vida melhorar? Eu gostaria de saber, para que eu possa ajudar mais e mais. E se você tiver qualquer dúvida com relação a este conteúdo que eu passei para você, por favor, escreva aí, eu vou adorar responder. Alright? Thank you so much, my friend. Eu vejo você no próximo vídeo. Bye, bye!